E aí, turminha? Vamos dar início à última unidade dessa apostila? Legal. Hoje, 24 de agosto, segunda-feira, a gente vai fazer as páginas 76, 77 e 78, que vai trazer um pouco sobre essa temática aqui, ecologia e equilíbrio. Ele vai tratar especialmente sobre cadeia alimentar, o que é de extrema importância justamente para a gente ter um equilíbrio na natureza, certo? Aqui, logo no início, a gente vê uma tirinha escrita pela Laerte. Por que eu falo pela Laerte? Laerte é atualmente uma mulher. Ela nasceu do sexo masculino, só que ela não se identificava como homem, então ela assumiu como uma mulher transgênero, tá legal? Ela é cartunista, né? E ela é muito conhecida por escrever uma história em quadrinhos, é, uma história em quadrinhos. Ela é muito conhecida por escrever história em quadrinhos também. Então, aqui, né, a gente observa, se vocês forem ler, que tudo é muito relativo. Então, aqui, ó. Por que na tirinha os animais dizem que outros animais são assustadores? Então, é aqui que vocês vão avaliar a questão de força, a questão de tamanho, a questão de poder perante aqueles animais, de um dos outros. Você também acha que os animais são assustadores? Por quê? Essa é uma resposta pessoal. Vocês vão responder sim ou não e vão colocar o motivo. Existe alguma relação entre o tamanho do animal e o medo que ele causa? Então, observem bem isso na tirinha. Qual é essa relação? Tá legal? Então, é aquela questão, por exemplo, ah, o meu irmão mais velho, ele é bem maior do que eu e ele vive me ameaçando de me bater. Isso não é legal, claro, só que e aí, o tamanho influencia, né? Tem a questão do poder ali pela questão do tamanho. É isso que eu quero que vocês pensem. Você sabe que os animais se alimentam de outros animais e ou vegetais. Esse processo é chamado de cadeia alimentar, que é o que eu já tinha citado no início dessa aula. Então, veja um exemplo dos animais e de seus respectivos alimentos. Ó. Produtor. Quando eu falo produtor, eu falo de planta. Por quê? Tá vendo aqui o sol, a questão de evaporação de água, a questão de realização de fotossíntese. Então, para iniciar essa cadeia, a gente tem um produtor, ou seja, tem as plantas. Então, aqui é um exemplo de um consumidor primário, no caso, um gafanhoto. Aqui um consumidor secundário, que aí ele come, o sapo come o gafanhoto. Um consumidor terciário, que é a cobra que se alimenta do sapo. Um consumidor final, que é o quê? A águia, né, que se alimenta da cobra, e os decompositores, que é quando a águia, porventura, ela morre, e aí, no caso, vem os fungos e as bactérias se alimentar dessa matéria orgânica. Lembra que eu comentei com vocês com relação ao alimento, quando tem fungo, bolor, né? E aí ele tem aquele cheiro pútrido, né? De quando o alimento está estragado. Então, isso significa que são os fungos e as bactérias agindo naquele alimento no processo de decomposição para se tornar matéria orgânica, para adubar a terra e tudo mais. Ah, mas acontece a mesma coisa com a águia? Sim. Acontece a mesma coisa com a gente? Se a gente não fosse enterrado em caixões, sim. Se a gente fosse enterrado diretamente na terra, sim. Os fungos e bactérias iriam se alimentar do nosso corpo e transformar em matéria orgânica para poder adubar aquela terra, para enriquecer de nutrientes, para que as plantas ganhem mais nutrientes, cresçam com maior velocidade, mais fortes, enfim, tá? Aqui na página 78, olhando no esquema, escreva o nome dos animais representados e seus alimentos. Então, quando eu falo consumidor primário, ele está se alimentando do quê? Quando eu falo o nome do consumidor secundário, ele está se alimentando do consumidor primário, que é quem? E assim vai. No início do esquema, podemos ver a presença do sol. Qual a importância do sol para esse processo? Lembra? A planta, ela faz fotossíntese, ela precisa do sol para fazer fotossíntese.
qual relação podemos fazer entre a tirinha apresentada e o esquema da cadeia alimentar? Então, vocês vão avaliar essa questão do mas é só uma águia, ela é tão linda, mas para cobra ela não é tão linda assim, né? Qual que é a influência disso? Mas o sapo, eu não sou muito fã do sapo, mas ele fica ali, eu fico aqui. Mas a cobra, ela necessariamente se alimenta do sapo. Quais outros exemplos você conhece de animais que servem de alimentos para outros animais? Vocês vão fazer um esquema aqui embaixo. Então, lembrando, o início de uma cadeia alimentar sempre é pelo produtor e ela finaliza sempre na decomposição, ou seja, por fungos e bactérias. Tá legal? Um super beijo, espero que eu tenha ajudado vocês. Tchau e saudades!